Fala gurizada, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Ener Valencia e Charles Arangues chegam no meio do ano e eles provavelmente não serão os únicos. Mas que história é essa? O Inter tá montando um time para julho e agora? Como é que vai fazer? Vamos debater isso no vídeo de hoje. Mas antes disso, eu peço, claro, que tu deixe o teu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Bom, vamos lá. Essa história toda envolvendo Arangues, envolvendo o Ener Valencia também, afinal esses jogadores assinaram pré-contrato, né, e chegam na metade do ano. O Luiz Adriano também assinou pré-contrato, mas é uma situação um pouco diferente, ele já está acertando a rescisão dele lá na Turquia e deve chegar agora, né? E aí o jurídico do Inter que vai ter que resolver para inscrever ele no Campeonato Gaúcho. Afinal, a federação deu uma complicada, mas eu já falei disso no vídeo passado. O que acontece? Com esses jogadores chegando no meio do ano, e aí a maioria deles tem os seus contratos se encerrando no dia 30 de junho, que é o caso de Arangues e Ener Valencia, e a maioria dos jogadores que atuam no continente europeu, até porque a temporada deles lá se encerra em junho realmente, e eles devem chegar aqui a partir do dia 1º de julho em diante, né? E como vai estar o calendário aqui no futebol brasileiro lá por 1º de julho? Bom, campeonatos estaduais já terão acabado, isso é óbvio, né? Então não contem com Ener Valencia, nem Arangues e nem mais algum outro jogador que possa chegar para o Campeonato Gaúcho, isso é mais do que óbvio. Vão perder também a quarta fase da Copa do Brasil, né? Agora todas as equipes, mesmo as classificadas para a Libertadores, começam a Copa do Brasil na quarta fase e não nas oitavas, como era antigamente. Então o Inter ainda terá uma quarta fase da Copa do Brasil para disputar e não terá Ener Valencia e nem Charles Arangues. Também vão perder a 15 ou 14 rodadas do Campeonato Brasileiro, né? As rodadas sempre acabam mudando um pouco de data, né? Tem amistosos, aquela história toda, mas é por aí. Vão perder entre 13 a 15 rodadas do Campeonato Brasileiro. Além de, claro, a fase de grupos da Copa Libertadores. Portanto, só chegariam para as oitavas de final. Então, nós teríamos que... teríamos não, vamos jogar agora a reta final do Campeonato Gaúcho, a fase de grupos da Libertadores, 14 ou 15 rodadas do Campeonato Brasileiro e a quarta fase da Copa do Brasil sem esses reforços, né? Até por isso o Inter trabalha forte nos bastidores para conseguir inscrever principalmente Luiz Adriano, Nico Hernandes e mais algum jogador para poder contar com esses caras antes do mês de julho para reforçar um pouco esse elenco que contou com saídas significativas, né? Agora para o início de 2023. O que eu acho disso tudo? Gurizada, para a gente trazer um cara como o Ener Valencia, e aí eu vou focar principalmente nesse nome que é o maior exemplo, tem que ser numa situação atípica. Né, tem que ser assinando um pré-contrato, tem que ser esperando o cara até o meio do ano, e eu até comentei na live de ontem. Teve um cara que perguntou, mas nós não vamos ter o Ener Valencia para agora, né? E aí, como é que vai ser? E aí eu comentei o seguinte, se essa é a única condição para ter um cara do nível do Ener Valencia, se a única condição para ter um cara do nível do Valencia com ele chegando só no meio do ano, eu aprovo. Eu aprovo. Para mim, seria muito pior o Inter se afobar para ter um cara nesse momento, contratar Nossa, a gente precisa contratar um cara urgente e contratar um Brian Romero da vida, um Mikael. O Luiz Adriano já foi um caso mais ou menos assim, tá? Eu não sou tão fã do Luiz Adriano, mas acho que ele pode ainda dar uma resposta melhor do que esses dois que eu citei. Mas é uma situação muito parecida. Aquela história, né? A água bateu na bunda e a direção foi atrás
para trazer uma contratação para agora, né? Tanto que, claro, analisando principalmente a resposta que o alemão vem dando, né? Tanto que perdeu a titularidade para o Pedro Henrique, que está jogando improvisado. Mas essa é a minha opinião. Se essa é a única maneira de contar com um cara como o Ener Valencia, eu aprovo. O pior é contratar um cara de forma afobada, desesperado, e esse cara acabar não rendendo. Mas essa história, o Inter está montando um time para julho? Não. A base do time que foi vice-campeão brasileiro tá aí. Wanderson saiu? Não. O Inter pagou 4 milhões e meio de euros para continuar com ele. Pedro Henrique saiu? Não, tá aí. Alan Patrick tá aí? Tá. Melhor do que tava, inclusive. Vitão tá aí? Por enquanto tá. René tá aí? Tá. Bustos tá. A turma toda. A base do time ainda é a mesma. Eu falei que o Inter contou com muitas saídas, mas muitas saídas em questão numérica e não em questão de qualidade. Talvez os dois melhores que saíram eram jogadores que também já não vinham dando a mesma resposta que deram em anos anteriores, e eu estou falando de Taison e Edenilson, que com certeza foram os caras de mais nome que saíram aí dessa barca toda que foi embora. Mas são poucos, e já não vinham rendendo, como eu disse, o que já tinham rendido em outras temporadas. Portanto, a base de time é a mesma. E agora, provavelmente, aí vamos contar com os acréscimos de... já contamos com os acréscimos de Mário Fernandes, né? Que é um bom reserva para o Bustos, o John, o Gabriel Baralhas, e agora Luiz Adriano e Nico Hernandes devem ser inscritos no bid em seguida. Então, na minha opinião, sim, o Inter terá um time para fase de grupos da Libertadores e para início de Campeonato Brasileiro, para Copa do Brasil, né, que um ou dois jogos, acho que a quarta fase já é ida e volta, né, e para o Campeonato Gaúcho mais ainda. Acho que já dei a minha opinião, não vou me alongar muito, mas eu acho que o Grêmio só tem o Luis Soares e mais nada. Tira o Soares e entra o Galdino do Tombense. Então, existe um desparelhamento nesse grupo do Grêmio, e eu acho que o time do Inter, em conjunto, é muito melhor. O que tem que acontecer para esse time jogar? O Mano tem que começar a mexer os seus pauzinhos, né? O time tem que começar a jogar, e isso, na minha opinião, é parte do treinador. Porque a base de time é a mesma, ele contou com 5 reforços, né? E aí, falando Nico Hernandes, Luiz Adriano, Baralhas, Mário Fernandes e John. 5 reforços em contrapeso às saídas, né? Então, essa é a minha opinião. Acho que se for para trazer caras do nível de Ener Valencia e Arangues, vale a pena esperar. Acho que com o que o Inter tem aí, o Inter, bem treinado, consegue dar conta das competições até julho. Valeu, gurizada! Não esqueçam, hein? Deixem o seu comentário aqui embaixo, quero saber a opinião de todo mundo. Deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações. Lembrando que quinta-feira tem live no canal. Marcos Melo, do canal Marcos Melo FC, vai participar da live aqui no canal às 7 horas da noite. Quinta-feira quero todos vocês aqui. Valeu, até a próxima, falou, tchau, tchau!